Pode começar. Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma oportunidade do nosso Evangelho no Lar. Vamos ler uma página que chama-se Um Minuto com Jesus, do livro Um Minuto com Jesus, do professor Carlos Pastorino. Não julgueis para que não sejais julgados. Não agrida ninguém. Na hora do imprevisto, acalme-se. Em clima emocional, o raciocínio não é o mesmo. Você, em certos momentos, pode considerar-se atingido na sua dignidade. Mas lembre-se que a verdadeira dignidade não se deixa ferir, é invulnerável. Manter serenidade na hora calma é fácil. A virtude é para os momentos difíceis. Você nunca tem o direito de agredir seu semelhante, mesmo que se veja afrontado injustamente. Compreenda e perdoe. O mais importante é que você esteja em paz com a sua consciência. Vamos pedir agora a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare e que abra os nossos ouvidos para tudo que iremos ouvir dentro desse nosso Evangelho no Lar, porque tudo isso é para o nosso crescimento, para a melhoria de nossa condição de ser humano e assim termos uma noite de luz e de paz no nosso ambiente de lar. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, nós vamos ler hoje, vamos ler um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver hoje o capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós vamos ver o item Injúrias e Violências. Então vamos ver, o que Kardec trouxe para nós a respeito do tema e que está dentro do que foi lido anteriormente. Nós vamos comentar também. Bom, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Essas três passagens foram retiradas do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 9, 21 e 22. Agora vamos à explicação de Kardec. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim,
que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, né, fazendo agora os nossos comentários sobre o assunto. Nada mais atual do que esse título, Injúrias e Violências. Infelizmente, nós aqui no nosso planeta ainda encontramos muito esse comportamento, essa forma de se dirigir ao outro, né? Ofendendo, né? Ou até partindo para agressões físicas também. Mas o tempo todo, toda a fala de Jesus mostra que esse comportamento não nos faz bem, não vai trazer felicidade, muito pelo contrário. E aí, aqui Kardec fala assim, né? Como pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Muitas vezes nós temos conhecimento, né, de situações assim, de conflitos domésticos, que se iniciam e que terminam com uma situação muito grave por causa de uma simples palavra, de aparentemente uma simples ofensa que foi causando um distúrbio maior e que às vezes leva a uma situação fatal. Então, nada mais atual do que essa orientação, esse aconselhamento. Isso aqui é uma grande orientação. E até no texto, né, anterior, Um Minuto com Jesus, desse livro, ele fala aqui, né, que a gente, muitas vezes, podemos até estarmos sendo ofendidos injustamente, mas que ainda assim nós não devemos retribuir o mal com o mal. Porque, às vezes, aquela situação de desequilíbrio, ela já passou, né, do limite, e que se nós ainda lançarmos mais alguma coisa, aquilo ali poderá ser fatal para nós mesmos. E quantas vezes a gente, quando tem oportunidade de conversar, às vezes, com pessoas, né, que estão cumprindo pena, às vezes, né, em prisões, a pessoa fala assim para nós: olha, se eu tivesse parado de falar naquele momento, se eu tivesse fechado a minha boca, né, se eu tivesse fingido que não ouvi, mas às vezes você, né, quer ter razão, ou não aceita que o outro não reconheça que você tem razão, e aí acaba atropelando a situação e levando para uma forma mais grave. Então, essa orientação é muito importante. Uma simples palavra pode levar a uma situação de muita gravidade. Quer falar alguma coisa? Eu queria... E aqui... Achei aqui. E aqui ele fala no texto, no primeiro texto que foi lido, ele fala assim: em clima emocional, o raciocínio não é o mesmo. É isso mesmo. O raciocínio não é o mesmo. A gente ouve de forma diferente, a gente sente de forma diferente. Então, o ideal é que nesses momentos a gente consiga se acalmar, ou pelo menos se controlar. Agora, é complicado? Porque a nossa própria natureza e o que nós aprendemos, né, até antes de Jesus, era o quê? Né? Bateu, levou. Não é? É isso, né? Você me feriu, eu vou ferir você também. Então, todo o raciocínio da humanidade foi no sentido de revidar, do revide mesmo, né? Você seria até considerado um fraco se não revidasse. Mas depois da vinda de Jesus, Jesus trouxe uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver as coisas, e é a forma verdadeira, a forma correta. Jesus, né, o representante da lei de Deus, um dos representantes. Então, essa orientação é para nós mesmo, para nos ajudar.
né? Ele fala aqui, manter serenidade nas horas calmas é fácil, realmente. É aquilo que a gente diz, ser bom no meio dos bons é bom. Agora, ser bom no meio adverso, esse é o grande teste. Conseguir se calar, principalmente quando você tem razão. Né? Dentro daquele quadro ali, você até está certo. Mas o outro não está vendo assim e o outro está descontrolado. Isso é a gente até aprende, assim, que quando a pessoa, né, está em situação de descontrole, para que você não sofra uma agressão maior, o ideal é você se afastar, você se calar, você concordar com tudo que aquela pessoa está dizendo, com as ofensas que ela está falando para você, para não suceder um mal maior. Essa é uma orientação. Né? E que a gente deve procurar se lembrar disso, porque muitas vezes aí na nossa vida de relação com outras pessoas, a gente pode passar por isso, né? Às vezes por causa de uma diferença, né, no troco, né, num determinado estabelecimento, no trânsito. Então, no trânsito, né, eu tive um colega, né, que recebeu um tiro por conta de uma discussão no trânsito. Né, e que as pessoas depois, as testemunhas até disseram que ele estava certo. Mas começou a discutir, se alterou, o outro motorista também se alterou e, de repente, puxou a arma e deu um tiro nele. Então, essa é uma orientação atual que visa a nossa proteção, inclusive física. Não é só proteção espiritual, é a proteção física, nesse momento em que nos encontramos. Tá? E ele fala aqui em compreensão e em perdão. Então, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui hoje, estudando, é um exercício. Isso é exercício. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, não passei nesse teste. Não, eu na hora falei também, gritei também. Mas também há de chegar um dia que você vai dizer assim, nossa, venci a mim mesma. Consegui me calar, consegui não revidar, não respondi. E normalmente, ou sempre, normalmente não, você vai ver que foi melhor. Depois que a pessoa consegue vencer aquela situação, descobre que, nossa, é melhor fazer dessa forma. O problema é a gente conseguir chegar a esse estágio. Agora, se nunca tentar, né, nós não podemos ter aquele discurso assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim, minha natureza é essa. A nossa natureza, na verdade, não é essa, porque nós não fomos criados para isso. Mas, realmente, aprendemos, desenvolvemos isso. Então, vamos procurar, né, esse exercício é para nós, é um exercício conosco mesmos, esse exercício de aprender a ter o controle sobre situações gravosas, situações de conflito, conseguir se acalmar. E aquilo que a gente aprende, né, na nossa doutrina espírita, orar. Fazer a oração, não ficar emanando para o outro que, né, às vezes está no desequilíbrio, no descontrole, a gente emanar mais ódio, mais raiva. Que também não adianta, né? Se calar, consegue se calar, mas mentalmente, internamente, esse aquilo, né? Não, também não é isso. É o calar também interno, e procurando sempre fazer oração. Mas a oração até sincera, Senhor, eu não estou conseguindo, está muito difícil para mim, mas me ajuda, eu já aprendi, eu já ouvi, eu ouvi nas reuniões públicas, eu ouvi no culto, então me ajuda que fulano se acalme, que minha filha se acalme, meu filho, tá? Mas isso tudo é exercício. E se a gente não fizer esses exercícios, nós não vamos alcançar uma boa nota, né? Perante a nós mesmos. Isso aí. Mas né? A orientação é dada, agora resta o quê? Fazermos exercícios e no momento da prova nós tiramos um 10. Porque vencemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E o que é melhor, até ensinamos também ao nosso irmão que depois, no momento de calma, vai refletir, vai ver que foi ajudado
pela a nossa passividade. Porque a gente perde naquele momento, mas vence depois quando lembra, graças a Deus, eu passei nessa prova, eu tirei nota 10. E vamos agradecer então, nesse nosso evangelho, nesse momento de ajuda, de oração, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui orando, de estarmos aqui pedindo para o bem, para a luz da nossa caminhada. Por que não pedir também por todos os nossos irmãos de caminhada, por nossa humanidade, que todos nós um dia possamos passar nessas provas da vida, tirarmos essa nota 10, porque vencemos as dificuldades, vencemos as nossas fraquezas, conseguimos ser melhores do que ontem e bem melhores para o amanhã. Ó Senhor, abençoa esse nosso culto do Evangelho, abençoa a nossa boa intenção de encontrarmos o melhor da vida no sentido do bem, no sentido da luz, no sentido da paz. Que assim seja, graças a Deus. Agora, né, nossa água. A água, essa água que nela tenha sido colocado, foi colocado tudo aquilo que necessitamos para limpar não só a nossa parte física, mas principalmente a nossa parte espiritual, a nossa parte interior. De tudo aquilo que necessitamos, dentro daquilo que necessitamos, seja encontrado nessa água. Paz e bem. Não sei, agora tem. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.